estamos ao vivo pelo Facebook, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelista, é um prazer te receber aqui nessa noite. Deixa Deus te usar de uma maneira extraordinária para este povo que vai nos ouvir nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, que o nosso bom Deus venha usar o Senhor nessa noite para falar com este povo que vai estar nos ouvindo pela rádio, nos vendo ao vivo pelo Facebook. Que Deus possa te abençoar. A palavra é sua. Você tem até 10 para as 10 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa riquíssima oportunidade. Confesso, não estava esperando. Glória a Deus. Nosso irmão Ed seria o ministro hoje e teve um imprevisto e nos deu essa graça. Mas nada acontece, pelo querer do homem. Quem faz a situação ou a circunstância é o Senhor. Amém? A palavra do Senhor hoje está no tema de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Aleluia. Muita alegria, já agradeço o pastor Marcelo, o evangelista Rogério pela oportunidade e pela confiança. E estamos juntos nessa caminhada. Qual o foco? É salvação, alcançar almas para o reino do Senhor. Aleluia. Creio que todos já encontraram a palavra. Está escrito, aleluia. No 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando falamos em santidade, santificação, muitas das vezes mexe muito com o ego do cristão. Muitas das vezes chega a ferir o sentimento, a forma a qual o cristão, a conduta a qual ele vive. O momento de santidade a qual nós buscamos muitas das vezes. A palavra, ela nos confronta. E quando a palavra nos confronta, é que damos a certeza da continuidade, porque acreditamos que estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todo cristão, quando se converte e aceita seguir com o Senhor, ele deseja viver uma vida em santidade. A santidade e a santificação é um longo processo. Aleluia, Jesus. Você só alcança essa santidade, essa santificação, pelo meio da presença do Espírito Santo. Porque eu e você não somos nada, não somos ninguém sem a pessoa do Espírito Santo. Jesus! Aleluia. Nós viemos de um mundo cheio de iniquidades, sujos, cheio de marcas, porque o motivo das nossas marcas são as nossas escolhas. Muitas das vezes nós crescemos, muitos, num berço evangélico, ou numa conduta de uma família, a qual uma família que ensina os caminhos que o filho deve seguir, e porventura acabamos nos perdendo no meio desse caminho. E não há outro caminho a não ser encontrar a presença da pessoa do Espírito Santo. Não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você estar dentro de um propósito, não adianta você estar andando sem ter a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A pessoa do Espírito Santo, ela que faz o homem a se arrepender, ela que se faz o homem a se sentir arrependido, ela que faz e convence eu e você do pecado. Glória a Deus, aleluia. E esse processo não é fácil, é um processo difícil. Por isso que muitas das vezes que são ministrados, se sentimos confrontados com a palavra. Porque muitas das vezes se arrependemos, aleluia, ou se arrependemos, ou temos um certo remorso. Porque quando está passando um dia difícil, quando você está passando as suas dificuldades, é o momento onde você procura um socorro. E esse socorro, mesmo
sendo você conhecedor da palavra, mesmo sendo você afastado da palavra de Deus, É, você Jesus. reconhece que só Deus pode te socorrer. Seja você um cristão, seja você uma pessoa que não está dentro da palavra, mas você sabe que o seu socorro só vem do céu. Não é o homem nem a mulher que vai te levar a buscar essa santificação. Só que para você alcançar uma santificação, conforme diz a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro, essa santificação tem que começar primeiro dentro de você. Quando você entender que você precisa buscar a santidade, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, você começa a entender o propósito de Deus. Somente buscando e entendendo o propósito de Deus, você vai alcançar o propósito de Deus. Aleluia. O que você quer dizer com isso, irmão? Porque quando você andar da sua maneira, achar que o Evangelho, a sua vida é dirigida por você mesmo, não vai funcionar. É, Jesus. Se você se batizou, aceitou Jesus, ministra a palavra de Deus, mas anda de forma desregrada. Não estou aqui te julgando, não estou aqui confessando o teu pecado, mas eu vim pregar uma palavra que hoje vem confrontar com a sua realidade. Por isso que nos dias de hoje, a dificuldade de você ver uma igreja firme, firmada no Senhor Jesus. Hoje nós vivemos muitas igrejas que estão frias por causa da contenda, das dissensões, porque a pessoa ela se convenceu que é convertida, mas nunca foi convertida. Porque as mesmas práticas que tinha lá fora, outra hora sem a presença do Espírito Santo, e hoje você diz que tem o Espírito Santo, continua na mesma prática. Grande Continua no mesmo caminho. Continua andando de forma errada. A única diferença é que você preferiu seguir o seu caminho. Judas, pastor Marcelo, ele andava com Jesus, ele era o dono da bolsa. Ele entendeu que andava com o homem certo, que levava o caminho que ele necessitava, que era a salvação e a vida eterna. Porém, ele andava com interesse. Judas, ele tinha um interesse, e todos sabem da história de Judas, a qual ele se vendeu, ele se entregou para poder vender Jesus, pastor Marcelo. Então, muitos dentro das nossas igrejas de hoje têm tido o trabalho de Judas, têm andado como Judas. É, Deus maravilhoso. Você pode andar com Jesus, você pode estar dentro da casa do Senhor, mas você não é cristão, você não é fiel a Ele, você tem se entregado à sua concupiscência. Porque quando você sente, você procura. Quando você sente falta de algo, você procura Jesus. Grande Deus. Mas quando tudo está bem, você abandona Ele. Eu venho nesta noite te dizer, não seja como Judas. Não se entregue às suas concupiscências. Seja verdadeiramente um convertido, um arrependido. Não uma pessoa com remorso. Porque somente você sendo uma pessoa arrependida, de espírito e verdade, você vai ter um encontro com o Espírito Santo. É, Jesus. Porque a presença do Espírito Santo, ela começa a se transformar de dentro para fora. A transformação, ela é de dentro para fora. Quando você se entrega de todo o seu coração, o Senhor começa a operar na sua vida. Aleluia. Meu irmão, os dias estão tensos. As nossas igrejas estão tristes. Muitos cristãos estão tirando a essência de buscar Jesus dentro da casa do Senhor. O nosso inimigo, Satanás, antes ficava fora, pastor Marcelo. Antes ele não entrava dentro das igrejas. A pessoa a qual eles usam, ele ia até a igreja e saía da igreja refrigerado. E ali fora o inimigo pegava aquela pessoa e continuava derrotando a vida dele. Mas a facilidade de entrar dentro da casa do Senhor, dentro da pessoa que é você e eu, que é o templo do Espírito Santo, que o inimigo tem vencido as nossas vidas, tem entregado-nos para o nosso inimigo, é tremendo. É tempo de despertar. Não é tempo mais de desprezar a pessoa do Espírito Santo. Oh, Jesus. É uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele intercede por mim, por você, por gemidos inexprimíveis. Ele sabe a tua dor. Ele sabe a sua dificuldade. Sabe até mesmo por que você abandonou o Evangelho. Talvez por causa dessas pessoas que até agora foi pregado aqui. Pessoas que entraram porque é necessário que essas pessoas cresçam em nosso meio. Porque a palavra do Senhor Jesus que diz sobre o trigo e o joio, ele diz que é necessário crescer junto. Então, meus irmãos, eu venho em espírito e verdade dizer,
Não abandona Jesus por causa daqueles que estão crescendo na má conduta. Não deixa que a má conduta venha influenciar a tua vida. Não deixa que a má conduta venha influenciar o teu ministério, porque Judas foi influenciado. Até então ele estava reto, mas quando ele orou e começou a roubar a bolsa, e começou a vender Jesus, acabou o propósito. Eu tenho andado em muitos lugares que Deus tem permitido. Eu tenho ouvido e visto muitos pregadores, muitos de nome e de excelência. Tome muito cuidado. Tem muitas que diz que são e não são. Estão cheios de si mesmo. Estão cheios de orgulho, de vaidade. Provérbios de Salomão, a palavra em Eclesiastes, perdão, diz que tudo é vaidade. Enquanto o homem estiver buscando a sua vaidade, estiver buscando o seu ego, a presença do Espírito Santo nunca vai estar nele. Aleluia. Vocês vão ver sinais, vocês vão ver a palavra sendo pregada, vai saciar a sua vida naquele momento. Mas toma muito cuidado com o que você ouve, ou o que você pratica por causa da influência de algumas pessoas. Hoje, o Senhor Jesus te lavou, te remiu e te escolheu para influenciar, não para ser influenciado. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Deus amado, Deus querido. Aleluia. Esse processo o Senhor permitiu para que as pessoas tivessem uma vida em santidade. Na época, a Bíblia vai dizer em Levítico, aleluia, que Jesus, perdão, nosso Deus, recebia sacrifício para santificar o povo do seu pecado. Recebia o sacrifício através do sacerdote para poder limpar os pecados do povo, para poder purificar o povo, para poder o povo ser limpo por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Os religiosos da época entenderam aquilo como uma forma, pastor Marcelo, de ganhar dinheiro, entenderam aquilo de uma forma de poder complicar o evangelho que era verdadeiramente pregado por Cristo, a ponto de tentar enganar o povo que Jesus era um blasfemador. Enquanto Cristo pregava a verdade, esses que diziam que são e não eram os blasfemadores da palavra de Deus. Aleluia. Por isso você sofre. Por isso muitos abandonou a igreja, por ser uma pessoa correta, por ser uma pessoa sincera. Eu venho em espírito e verdade te convidar, volte para a presença. Volte a buscar a presença do Espírito Santo. Não abandona o Senhor Jesus por causa dos malfeitores, porque eles vão pagar o seu preço. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa área. Grande é o Sinto a Senhor. presença de Deus nessa rádio. O Senhor está te chamando de filho. Ele está te chamando de filha. Não abandone o seu propósito. Continue firme, porque Jesus disse que teríamos aflições. As aflições nós passaremos, diz o Senhor, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Oh, aleluia. Então o sacrifício era dado. Era pagado a iniquidade daquela pessoa. Então, como diz aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro era fácil. Tanto que começaram a vender os animais no templo. Começaram a fazer feira no templo. Ou seja, era muito fácil você pagar o seu pecado. Era muito fácil você se arrepender. Pois bem, Jesus passou aquela época. A Bíblia vai dizer que Jesus, em uma força tão grande, destruiu e colocou todos eles para correr. Não se preocupe com os malfeitores. Há tempo que o Senhor vai desmascarar. Vai colocar este povo dentro do seu propósito. Ou se converte, ou se entrega em espírito e verdade, ou ele vai lançar fora. Aleluia. Não é eu, não é o pastor Marcelo, não é você que vai lançar fora essas pessoas. Infelizmente, nós vivemos com a iniquidade. Vivemos com o pecado dentro da igreja, que desde o princípio da igreja já tem esse problema. Aleluia. Deus maravilhoso. Se você for falar de contenda, a Bíblia vai dizer de Pedro. Aleluia. Pedro sempre estava pronto para a briga, sempre para proteger o mestre. A Bíblia vai dizer, até ali quando Jesus estava no Getsemane, Pedro sacou a sua espada e ali cortou a orelha de Malco. Malco, todos sabem da história, ele tinha um estudo preparado para o sacerdócio. E como o cordeirinho, lembra do sacrifício? Não podia ter defeito. O homem separado para o sacerdócio também não poderia ter defeito.
Talvez você não está entendendo. O perfeito sacrifício foi entregue por mim e por você. O animal simbolizava o sacrifício naquela época. Eu quero que você entenda muito bem porque o sacrifício como animal ele tinha que ser puro, limpo, e depois que matasse o animal, pastor Marcelo, ele era lançado fora da cidade. Então, desde o princípio daquela época, Jesus estava mostrando para o povo, o nosso Senhor estava dizendo, tudo estava indicado para a vida do Mestre. Aleluia. E que ele morreria por meus pecados e pelos seus pecados. Como assim, meu irmão? Entenda. A Bíblia vai dizer que ele passou ali. Jesus andou na via dolorosa. Jesus andou dentro de Israel, mas ele não morreu dentro de Israel. Grande Deus. Já Jesus levaram ele para fora e crucificaram fora. Se você não está entendendo, tenta entender. Olha para mim nesta noite e preste atenção. Os animais eram sacrificados. O sangue servia para purificar os pecados, a iniquidade. E o corpo era lançado fora. Não era diferente do que acontecia com os malfeitores da época. Eles eram crucificados e lançados fora da cidade. Todos que eram mortos eram lançados fora da cidade. E com o nosso Cristo Salvador não foi diferente. Oh, aleluia. Foi tão grande, pastor Marcelo, que Jesus crucificado por nós, ele pagou um preço ali que nenhum outro pagou. Ou era chibatada, ou era andado naquela via, ou era crucificado. Jesus ele passou todos os processos. Jesus ele chega aonde ninguém alcança. Jesus faz aquilo que ninguém faz. O Espírito Santo de Deus vem dizer nesta noite: eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a prova, a luta que você tem enfrentado. Eu venho dizer que com o mesmo Jesus que derramou o sangue na via dolorosa, ele visita você nesta noite, ele toca nesta enfermidade, ele entra onde o médico não pode entrar, mas para isso você tem que estar lutando contra si mesmo. Tem que estar buscando a santidade, que é o propósito da palavra de Deus de hoje. O nosso Senhor Salvador Jesus disse que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, não é tempo mais de ficarmos perdendo tempo. Não é tempo de ficar com essas distinções, com essas divisões, com essas lutas de homens carnais, igreja contra igreja, meu irmão contra a irmã, a minha igreja salva, a minha igreja cura. Essas dissensões têm nos afastado de Cristo. Talvez você é um homem certo, um homem reto, prega a palavra de Deus, mas tem olhado para a seara não é minha, ela não é sua. Jesus disse que era necessário que crescesse. Se fosse para ficar somente para um grupinho, Jesus não tinha se entregado para nós, pastor Marcelo. Jesus ele veio para todos. Ele veio para salvar e para transformar. Aleluia. Jesus está te convidando para a transformação nesta noite. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. É transformação. Sem transformação não vai dar, meu irmão. Sem transformação não vai dar, meu irmão. Você vai pregar. Você vai ser até o mais escolhido para o congresso. Você vai ser a pessoa até de destaque. Vai ter fama, vai ter dinheiro. Todos têm acompanhado o que tem acontecido no nosso mundo gospel. Pessoas que caem, pessoas que casam, trocam de marido. Tudo porque está pegado em si mesmo. Tudo porque se tornam amante de si mesmo. E eu venho nesta noite te perguntar, qual é o seu propósito? Você está firmado na cruz de Cristo? Ou você está firmado no seu ego pessoal? Você está firmado em Jesus ou está firmado em si próprio? Fica com essa reflexão na sua vida. O que você quer para a sua vida? A vida eterna, a salvação? Ou você quer passar como Judas? Ficar com as 30 moedas? A Bíblia e a história vai nos dizer, ali Flávio José relata que até hoje, aonde caiu as moedas de Judas, virou um cemitério. Ali não nasceu mais nada. Então, se você estiver buscando, se você estiver plantando as coisas aqui da terra, é aqui que você está plantando o seu galardão. Mas se você estiver focado em Cristo, o seu galardão vai estar nele. E com certeza, sentaremos à mesa para cear com ele.
Oh, aleluia, glória a Deus. Temos um ponto a considerar nesta palavra. O que significa a palavra separado e a santificação? Separado é quando o Senhor te separa. O Senhor, ele separou vários homens da Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele separou Abraão. Abraão veio de uma família idólatra. O seu tio era Nimrod. O seu pai fazia estátuas e vendia, era um dos maiores comerciantes. Deus, no meio dessa parentela iníqua, ele chamou Abraão. Talvez você não entende por que Deus te chamou. É no meio da sua família, é no meio da tua parentela que Deus vai te chamar para ser diferente. É para fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Interessante, pastor Marcelo, quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos seus e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia vai dizer que Abraão, por causa do seu ego pessoal, ele olha para o seu sobrinho, pastor Marcelo, e leva seu sobrinho Ló, então começa a crescer junto com ele. Começa a aprender aquilo que Abraão tinha de promessa na vida e começou a crescer a ponto que a Bíblia diz, lembra da contenda que eu disse? Teve uma contenda entre eles. Os seus pastores estavam disputando os espaços. O espaço já não cabia mais para os dois. Será que dentro desta congregação a qual você congrega, será que dentro desta tua casa tem espaço para você e outras pessoas? Eu venho te dizer espírito e verdade. Se não tiver no mesmo propósito, se não tiver na mesma concordância, se não tiver na mesma união, não vai dar. Você não vai prosperar, porque a Bíblia diz que teve que ter uma divisão. Chega um momento que você vai crescer, seja um momento que essa divisão o próprio Deus faz, porque a promessa era para Abraão, a promessa não era para Ló. Você chamou seu sobrinho para usufruir, mas não era o tempo para Abraão. Aleluia, Jesus. Então tem coisas que você tem que fechar a sua porta e fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer então que Ló se apartou de Abraão. Aí o mais interessante é que Abraão deixou Ló escolher para onde ele queria ir. Você tem o livre-arbítrio. Jesus te salvou. Deus deu sangue puro por mim e por você, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade, como foi dito aqui. Ele quer dividir de você uma vida reta, íntegra e correta. Uma vida com propósito. Não estou fugindo da palavra. Ainda em Abraão, pastor, a Bíblia vai dizer que todo ano, todas as vezes que Abraão tinha alguma conquista, ele sacrificava para o Senhor. Mas a nossa Bíblia vai dizer que quando Abraão, o seu filho passou a maioridade, ele fez um banquete. Ele trocou o sacrifício para fazer banquete. Todo ano ele fazia o sacrifício. Tudo que Deus dava para ele, ele ia sacrificar e buscava intimidade com Deus. Eu falo nesta hora que tem pessoas que nunca mais buscou intimidade com Deus. Talvez foi pela sua fraqueza espiritual. Talvez foi pelo seu desânimo, a sua canseira espiritual. O inimigo talvez te aprisionou, mas eu venho te dizer nesta noite, o Deus que estava com Abraão, ele também está com você. Oh, Jesus! Abraão, ele é dado como perfeito, mas Deus, ele deixa essa bênção na tua palavra. Ele trocou o sacrifício pelo banquete que você recebe. Então, meus irmãos, foi o tempo que Deus ficou em silêncio com ele. Foi um tempo que Deus deixou então, já que você prefere o banquete, você prefere seu filho curtir. Chegou um tempo que Abraão, o pastor Marcelo, não sentia mais a presença de Deus. Ele estava focado no que Deus deu para ele. Talvez você tenha conquistas aqui que o Senhor já te deu. Talvez você chegou, Jesus, uma pessoa na presença do Senhor que não tinha um sorriso, você não tinha talvez um filho, ou talvez você não tinha esta empresa, talvez você não tinha esse ministério, mas o Senhor, depois que você conseguiu que o Senhor te desse, você por um tempo preferiu ficar com um banquete. Ei, vai chegar um tempo que Deus vai pedir o seu Abraão, vai pedir o seu Isaac, perdão. E você está preparado para dar o seu Isaac? Grande Deus. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, foi para ver onde estava o coração dele. E eu venho dentro dessa palavra te perguntar onde está o seu coração. Deus estava convidando, quando pediu Isaac, Abraão para a intimidade. Vai ter um tempo que Deus vai te tirar
para te convidar para a intimidade. Mas não é para levar o seu sobrinho. Não é para levar aquilo que é de peso. Quando Deus chama para você, o propósito é seu. Meu irmão, não estou entendendo. Se Deus falou para você abrir esta igreja, é para você abrir esta igreja. Se Deus falou para você abrir esse negócio, é para você abrir este negócio. Não é para você convidar sócio, é para você. Ei, Deus chamou você para prosperar nesta terra. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. Se você entrou dentro desta live, buscando uma resposta de Deus, vai no silêncio, porque Deus chamou você para ser vencedor. É para você, não é para você estar com Ló do seu lado. Em aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, o Senhor está dentro desta casa, aleluia. O Espírito Santo, aleluia. E existe, voltando para a santificação, não existe santificação sem a dedicação. Porque senão vai entender que elas estão divorciadas, que elas estão separadas. Deus não une projeto, Ele une propósito. Ele não une pessoas, Ele une propósito. Se Deus te uniu com esta pessoa, é um propósito para buscar a santificação. Estou falando para um casal que talvez está passando um momento difícil, principalmente casal cristão, e muitas das vezes o seu ego, o seu achismo, até mesmo o seu machismo dentro da sua família, tem afastado a sua família do Senhor, tem afastado a sua casa da presença de Deus, por causa do seu próprio orgulho, da sua vaidade. Em vez de você trazer, você está afastando as pessoas da presença de Deus. É tempo de descer. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, cobrador de impostos, aleluia, ele procurou o lugar mais alto para ver Jesus. Talvez você está como Zaqueu, você está subindo tanto, mas Jesus nesta live, ele fala para você descer. Ele fala para você descer. Jesus, ter a santificação. Não vai ter como encontrar a santidade se não descer, porque Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que é necessário que eu vá à sua casa. Jesus está querendo visitar a casa de alguém nesta live. Eu creio, Jesus. Talvez você desistiu de tudo, porque Zaqueu ele desistiu de cobrar imposto. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele era rico. Assim como Mateus também era cobrador de impostos. Eles abandonaram tudo para buscar a presença de Deus. E eu venho aqui te dizer assim como Abraão: aonde está o seu coração? Está no seu Isaac? Ou você está como Zaqueu? Será que está no seu dinheiro? A diferença desses dois homens e da sua pessoa, que eles desistiram. Eles desistiram da sua riqueza, ou daquilo que melhor que eles acham que Deus desse para ele. Aleluia, Jesus. Para estar firmado na presença. Eu creio. Para estar firme dentro do propósito qual o Senhor deu para ele. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, adore. Grande é o Senhor. Grande Deus é a tua presença aqui neste lugar. Aleluia. Pedro foi muito feliz escolher esta palavra, qual nós lemos, Levítico 11:45, que fala sobre o sacrifício. Levítico sempre foi falar em sacrifício. Sacrificar adora. Trocar aquilo que você gosta, a renúncia, ela é difícil, pastor. É difícil você renunciar para viver um propósito. Mas não tem como você viver o seu propósito se não deixar o Espírito Santo entrar dentro do seu propósito. Principalmente você que é cristão espiritual, até mesmo líder de uma congregação, líder de onde você for, não tem como andar longe dos propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus Deus, Cristo, maravilhoso. A Bíblia vai dizer também que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. 12:14. Sede em paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem buscado as coisas, você tem buscado aquilo que te edifica, mas eu te convido, se santifique.
No final vai valer a pena. É doloroso. Mas lembre-se, tudo é verdade. Tudo passa. Jesus. A palavra de Deus ela é permanente, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela te faz firme, ela te faz ficar firme dentro do propósito, ela te faz ser valoroso. Aleluia, Jesus. Com o Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em João 17, sobre a santificação. Jesus, na sua oração, ele mostra a maneira eficaz como se santificar dentro da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem como ter santificação, sem jejum, sem oração e sem propósito. E sem a união. A igreja de hoje está com saudade daquelas irmãs da consagração. Se hoje eu, pastor Marcelo, você que está ouvindo essa rádio, foi alcançado, se você voltar algum tempo atrás, a consagração era algo devocional da igreja. E onde acontecia batismo com o Espírito Santo, aconteceria muita libertação. Grandes pregadores do Evangelho genuíno saíram dessa consagração. E hoje está tudo abandonado. Pessoas que cresceram, pessoas que evoluíram no Evangelho, têm abandonado a consagração, têm abandonado a busca do Espírito Santo, têm andado pelo seu próprio eu. Cuidado, meus irmãos. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Tudo que você buscar e plantar, você vai colher. Se você plantar Cristo, você vai ter Cristo na sua vida. Se você andar com mentira, com engano, com vaidade, você vai continuar sendo como um Judas. Desculpa a minha sinceridade. Eu sei que estou falando com alguém, porque não estamos só eu e o pastor Marcelo aqui em quatro paredes. Porque antes de vir aqui, o Espírito Santo de Deus já estava aqui e está visitando você nesta live. É tempo de nós termos o nosso caráter transformado. Se estamos presos no pecado, eu não sei qual é o seu pecado. Se é o adultério, se é a fornicação, se é a cobiça. Talvez você estava só passando no seu Facebook e encontrou com essa live, é para você também que eu estou pregando. Não estou aqui para ser seu acusador, mas estou para te dizer, é tempo de se transformar dentro da palavra de Deus. É tempo de arrependimento dentro da palavra de Deus. Se você tem andado com os religiosos da época, que vê defeito em todo mundo, mas você é o querubim da arca, já estou terminando. Você é o único que não tem defeito. Era para você ter sido entregue por sacrifício por nós. Mas aquele que não tem defeito, aquele que não tem mancha, que não tem mácula, aquele que deu a vida por mim e por você, Jesus Cristo, ele vive. Ele vive e te convida nesta hora para o verdadeiro arrependimento. Eu não estou pregando aqui somente para aqueles que não são convertidos. Estou pregando também para os convertidos. A palavra do Senhor, ela confronta com a nossa realidade. Se você é uma pessoa que está fora desse contexto que eu estou te pregando, não é para você. Mas tem alguém que está nessa live que está ouvindo. E diz Jesus, é tempo de trocar as suas vestes. E se você der espaço, se você abrir o teu coração, se você confessar para Ele, porque o Espírito Santo é uma pessoa, Ele está aí do teu lado. Se arrependa. Se arrependa. Entregue o seu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados. A Bíblia não diz somente os de fora. Ele também diz para os de dentro. Se você está cansado, você está oprimido, você está cansado, você está batido, entregue o seu caminho para Ele. Não é tempo de entregar carne, é tempo de entregar o seu caminho. É tempo de se entregar verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. Aleluia. Grande é o Senhor. O Espírito da verdade. O Santo de Israel. Então é tempo de deixar para trás. Você que é convertido, se está puro, vivifique mais. Santifique-se mais. Se você não conhece Jesus, talvez está aprisionado em outros deuses, respeita a sua fé, mas se quer conhecer o
verdadeiro Jesus, aquele que te conforta, se quer ter uma experiência com o Espírito Santo, esse é o momento. Esse é o momento. Porque não é por acaso, como eu te disse no começo, Deus não une pessoas, Ele une propósito. Se você está até agora nesta live, é porque você tem um propósito com Deus. Você tinha um propósito de ouvir esta palavra, a qual diz renúncia, entrega. É o tempo de entrega. É o tempo de renúncia. Porque sem a santidade, ninguém verá a face do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Para encerrar, todos entenderam, eu creio. Gostaria de estar junto com o pastor Marcelo, fazendo uma oração para você. Grande é o Senhor. E essa oração serve para nós também. Para que a presença do Espírito Santo nos visite aqui nesta hora e também alcance vocês. Eu creio, Jesus. Continue buscando. Continue acreditando. Se você não tem força de estar na casa do Senhor, Deus preparou essa oportunidade para você. Continue buscando, assistindo essas lives. Tem grandes homens e mulheres de Deus que vão estar aqui, pregando, louvando, acalmando seu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oremos, meus irmãos. Olha para você agora. Olha para aquilo que te afasta do Senhor. Eu, como eu disse, eu não sou seu acusador. É tempo de festividade, é tempo de comunhão. Inclusive, Santa Ceia existe nessa semana. É um tempo de você refletir. Quer ser salvo? Vai de encontro com aquela pessoa que você não tem comunhão com ela. Se é para ter essa comunhão, que seja uma comunhão verdadeira. Tira essa marca, esse desejo desenfreado por um cargo, porque não é o cargo que vai te levar para o céu. Dentro desta palavra eu te trouxe o caminho que vai te levar para o céu. Aleluia. Para você que entrou agora, eu te digo, só o Espírito Santo pode te levar ao céu. A palavra do Senhor é pregada, ela é ministrada, mas só você pode mudar a sua história, permitindo que o Espírito Santo entre dentro da sua vida, entre dentro de você. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Jesus. Confessa para Ele. Aleluia. Talvez você está no seu carro, talvez dentro do seu quarto, talvez você tenha uma depressão, talvez você tenha uma angústia muito forte, talvez você, depois que entrou nessa contenda com esse irmão, com essa irmã, aleluia, você não consegue mais ser feliz dentro desta igreja, mas o dono da igreja, ele vai entrar dentro de você e colocar alegria. Se você não tem coragem, ele vai te encorajar a pedir perdão a essa pessoa. Se você está sem força, ele vai te dar força nesta hora. Se você está enfermo, coloca a mão na sua enfermidade. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Grande é o Senhor. Oh, aleluia. O que é essa depressão perante ao nosso Deus? O que é esta dor perante ao nosso Deus? E eu venho como profeta do Senhor, porque através dessa oração, se você está enfermo com uma dor, terra, e se o médico esse mesmo médico vai dar a resposta que você precisa, que vai ser livre. Oh, aleluia, Jesus. Grande é o Receba o Senhor. toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, toca esta pessoa, meu Pai. Toca esta depressão. Meu Deus, essa pessoa que talvez pensou em dar o cabo à tua própria vida. Meu Deus, talvez seja o último culto desta pessoa. Entra onde o médico não pode tocar. Toca, meu Deus. Dá força a esse servo, esta serva, meu Pai, que está escravo do pecado, escravo da iniquidade. Talvez faz a tua obra. A palavra do Senhor diz: oh, Deus poderoso, aquele que faz a obra relaxadamente, aleluia, é melhor que não faça. Se está sem força, Senhor, dá força. Convence esse homem do pecado, meu Pai. Convence esta mulher, este jovem. grande Deus, Tira a rapina, troca as vestes, toca onde o homem não pode tocar. Receba agora o toque do Espírito Santo.
Não é o meu toque. Deus, Não é o toque do pastor Marcelo. Não é o toque do João, da Maria, do Pedro e da Paula. É o toque do Espírito Santo. Se você estava caído, receba força. Em nome de Receba a visitação do Espírito Santo no seu quarto aí agora. Receba agora um toque do Espírito Santo no seu carro, na sua casa. Receba um toque do Espírito Santo. Onde tinha contenda, não vai ter mais contenda. Agora vai ter paz. Receba o toque do Espírito Santo Em nome do de Senhor. Jesus. Aleluia. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra abençoada nessa noite. Deus, Ele tem transformado este programa, abençoado este programa. Em nome de Jesus. Quero que dá paz do Senhor aqui para o nosso irmão, nosso pastor Lupe, Júnior Feliciano Lupe, que está nos ouvindo nessa noite. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de encerrar aqui o Facebook, eu quero fazer um pedido especial para vocês. Quando você estiver aí no seu momento de oração, lembre do nosso irmão Elvis. Ele está internado, mas Deus está no controle de tudo. Eu creio que a oração do justo, ela tem os seus efeitos nessa noite. Quando você estiver orando, lembra do nosso irmão, o Elvis ali da igreja do meu amigo, igreja do meu irmão Cristo Jesus, do pastor Genivaldo Lima, da Igreja Assembleia do Ministério Betel. Ele está internado, mas eu creio que na nossa oração, Deus ele vai fazer algo novo sobre a vida dele. Deus ele vai curar, libertar e principalmente tirar ele daquele lugar, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos, em nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Essa noite, a palavra do Senhor foi alcançada em muitas famílias. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E assim, se Deus permitir, nós estaremos aqui no próximo programa, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu te convido, meu irmão, sintonize lá, entre comigo, vamos juntos fazer este programa. Porque este programa é resposta de Deus para a tua vida, é resposta de Deus para a tua casa, é resposta de Deus para tudo aquilo que tu almeja diante do teu coração. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Assim